O vento gelado de outubro soprava através das janelas altas do salão principal da mansão Blackwood, fazendo as cortinas de veludo bordô dançarem como fantasmas silenciosos. Lady Isabella Blackwood permanecia imóvel diante da lareira apagada, seus dedos entrelaçados tremendo não pelo frio, mas pelas palavras que ainda ecoavam em sua mente como um decreto de morte. Você se casará com Lord Edmund Ravenscroft dentro de 3 semanas. A voz autoritária de seu pai, Duque Charles Blackwood, havia pronunciado aquelas palavras com a mesma frieza com que ordenaria a compra de um cavalo. Não havia sido uma pergunta, nem mesmo uma sugestão. Era uma sentença já decidida, um negócio já fechado, onde ela não passava de uma mercadoria valiosa sendo trocada por influência política e estabilidade financeira. Isabela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Aos 20 anos, havia sonhado com amor verdadeiro, com um casamento baseado em afeição mútua, em conversas intermináveis sob as estrelas, em olhares que falavam mais que 1000 palavras. Mas os sonhos de uma jovem nobre eram luxos que sua posição social não permitia. Minha senhora! A voz suave de Margaret, sua dama de companhia desde a infância, quebrou o silêncio opressivo. O jantar será servido em breve. Isabela abriu os olhos, encontrando o rosto preocupado da mulher que conhecia melhor que sua própria mãe, falecida quando ela tinha apenas 8 anos. Margaret era mais que uma serviçal. Era sua confidente, sua única aliada em um mundo de homens que decidiam seu destino sem consultá-la. Margaret, Isabela sussurrou, sua voz quase inaudível. Você conhece Lord Ravenscroft? A expressão de Margaret se enrijeceu quase imperceptivelmente, mas Isabela percebeu. Depois de 12 anos juntas, sabia interpretar cada microexpressão de sua companheira. Conheço de reputação, minha senhora. Margaret hesitou, pesando suas palavras cuidadosamente. Ele é um homem de negócios astuto. Isso não é o que perguntei. Isabela se virou completamente, seus olhos verdes brilhando com uma determinação que Margaret raramente via. Que tipo de homem ele é, Margaret? A verdade. Margaret suspirou profundamente, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Ele é viúvo há 5 anos. Sua primeira esposa morreu em circunstâncias questionáveis. Alguns dizem que foi um acidente de cavalgada, outros sussurram sobre doenças misteriosas. Ele possui extensas propriedades no norte, mas há rumores de dívidas de jogo e investimentos arriscados. O coração de Isabela pareceu parar. E meu pai sabe disso? Seu pai sabe que Lord Ravenscroft precisa de uma aliança financeira para salvar suas terras e que nossa família precisa da influência política dele junto à coroa. Margaret se aproximou, baixando ainda mais a voz. É um casamento de conveniência pura, minha senhora. Nada mais. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas sobre um casamento sem amor. Era sobre ser entregue a um homem com segredos sombrios, alguém cuja primeira esposa havia morrido em circunstâncias misteriosas. Há mais alguma coisa que devo saber? Perguntou, preparando-se para o pior. Margaret hesitou novamente e Isabela percebeu que havia algo que ela estava relutante em revelar. Minha senhora, não deveria contar isso, mas há rumores sobre seu temperamento. Dizem que ele tem um lado violento quando contrariado. Alguns servos das propriedades dele vieram trabalhar aqui ao longo dos anos, e as histórias que contam... Que histórias? Isabela insistiu, sua voz ficando mais firme. Marcas estranhas na falecida esposa. Servos demitidos por indiscrições quando questionavam ferimentos dela. E há um criado que jura ter ouvido gritos vindos dos aposentos privados do Lorde durante as noites. O mundo pareceu girar ao redor de Isabela.
Não estava apenas sendo forçada a um casamento sem amor. Estava sendo entregue a um possível assassino. Preciso falar com meu pai novamente, ela disse determinada. Minha senhora, com todo respeito, acredita que ele mudará de ideia? As negociações já estão avançadas, os contratos provavelmente já foram assinados. Isabela sabia que Margaret estava certa, mas não podia simplesmente aceitar seu destino. Havia crescido lendo sobre heroínas corajosas que desafiavam convenções sociais, que lutavam por seus direitos. Talvez fosse hora de encontrar sua própria coragem. Naquela noite, durante o jantar, Isabela observou seu pai com novos olhos. O Duque Charles Blackwood era um homem imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis frios como gelo. Sempre havia sido distante, mas ela havia interpretado isso como a reserva natural de um nobre. Agora, vendo-o cortar metodicamente sua carne e discutir negócios com os convidados presentes, ela percebeu que, para ele, ela realmente não passava de outra propriedade da família. Pai, ela disse durante uma pausa na conversa, poderia falar comigo sobre meu noivado? O duque nem levantou os olhos do prato. Não há nada para discutir, Isabela. Tudo já foi decidido. Mas eu gostaria de conhecer melhor Lord Ravencroft antes de me comprometer com ele para o resto da vida. Desta vez, ele a olhou e Isabela viu um lampejo de irritação em seus olhos. Você terá toda uma vida para conhecê-lo. Sua função é ser uma esposa adequada e dar-lhe herdeiros, nada mais. E se não formos compatíveis? Compatibilidade é um luxo que pessoas em nossa posição não podem se dar ao luxo de buscar. Sua voz estava ficando mais fria. Você foi criada para ser uma senhora, Isabela. É hora de cumprir seu papel. Mesmo que isso signifique minha infelicidade, o silêncio que se seguiu foi tão gelado quanto o vento lá fora. Todos os convidados pararam de comer, sentindo a tensão no ar. O duque colocou seus utensílios sobre o prato com precisão calculada e olhou diretamente para ela. Sua felicidade é irrelevante, ele disse com uma calma aterrorizante. Você é uma Blackwood. Seu dever é para com sua família e nossa linhagem. Se escolher se rebelar contra isso, descobrirá que há consequências muito desagradáveis para a desobediência. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Não era apenas uma ameaça vaga. Havia algo na forma como ele falou que sugeria que essas consequências poderiam ser muito reais e muito severas. Ela terminou o jantar em silêncio, mas sua mente fervilhava com planos. Se não podia contar com a misericórdia de seu pai, precisava encontrar outra forma de escapar de seu destino. Após o jantar, quando os convidados se retiraram para o salão para charutos e conhaque, Isabela subiu para seus aposentos. Margaret a estava esperando, mas não estava sozinha. Um jovem que Isabela não reconheceu estava parado perto da janela, quase escondido nas sombras. Quem é este? Isabela perguntou, alarmada. Este é Thomas, Margaret disse baixinho. Ele trabalhou nas propriedades de Ravencroft até mês passado. Veio até aqui especificamente para falar com você. Thomas se adiantou, removendo seu chapéu. Era um homem jovem, talvez alguns anos mais velho que Isabela, com cabelos castanhos e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Minha senhora, ele disse, sua voz áspera de nervosismo. Peço desculpas pela intrusão, mas quando soube de seu noivado, não pude ficar em silêncio. O que você sabe sobre Lord Ravencroft? Isabela perguntou diretamente. Thomas olhou para Margaret, que assentiu encorajadoramente antes de se voltar para Isabela. Trabalhei como cavalariço em suas propriedades por 3 anos. Estive lá quando Lady Ravencroft morreu. Ele pausou, claramente lutando com memórias dolorosas. Não foi acidente nenhum, minha senhora. Eu vi as marcas em seu pescoço no dia seguinte, quando ajudei a preparar o corpo.
E nos meses antes de sua morte, ela havia mudado completamente. Era uma mulher vibrante quando chegou, sempre sorrindo, sempre gentil com os servos. Mas nos últimos meses, ela mal saía de seus aposentos, sempre com novos ferimentos que ela dizia serem de quedas ou acidentes. Isabela sentiu náusea subindo em sua garganta. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho, minha senhora. E não fui o único a notar. Mas Lord Ravencroft tem influência, e nós não passamos de servos. Ninguém questionaria a nossa palavra contra a dele. Thomas se aproximou um pouco mais. Mas você é diferente. Você é filha de um duque. Se algo acontecer com você, haveria investigações. Está sugerindo que ele a matou para se casar comigo? Não sei os motivos dele, minha senhora, mas sei que Lady Ravencroft estava planejando deixá-lo. Ela havia falado sobre isso comigo algumas vezes, quando eu levava seu cavalo para ela. Dizia que tinha evidências de coisas terríveis que ele havia feito e que usaria isso para conseguir um divórcio. Thomas balançou a cabeça sombriamente. Uma semana depois, ela estava morta. Isabela se sentou pesadamente em sua poltrona, tentando processar todas essas informações. Não estava apenas sendo forçada a um casamento infeliz. Estava sendo entregue a um assassino que havia matado sua primeira esposa quando ela tentou escapar. Há algo mais, Thomas continuou. Antes de morrer, Lady Ravencroft me deu isto. Ele tirou um pequeno envelope de dentro de seu casaco. Ela me fez prometer que se algo acontecesse a ela, eu deveria entregar isto às autoridades. Mas depois que ela morreu, fiquei com medo. Ravencroft tem conexões em todos os lugares. Guardei isto por 5 anos, esperando o momento certo. Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia elegante. Para a próxima Lady Ravencroft. Ela sabia, Isabela sussurrou. Ela sabia que ele se casaria novamente. Com dedos tremendo, ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta e algo embrulhado em tecido. A carta estava datada de apenas uma semana antes da morte de Lady Ravencroft. Para a mulher infeliz que se tornará a próxima esposa de Edmund Ravencroft, se você está lendo isto, significa que meus piores medos se realizaram e que Edmund encontrou uma forma de silenciar-me permanentemente. Meu nome era Catherine Ravencroft e escrevo isto como meu último ato de desafio contra o monstro com quem me casei. Edmund não é apenas cruel. Ele é perigoso de formas que você nem pode imaginar. Ele tem prazer na dor dos outros, especialmente de mulheres que não podem se defender. O que começa como acidentes escala rapidamente para violência deliberada. Ele me disse uma vez que mulheres são como cavalos selvagens. Precisam ser domadas completamente. No tecido, você encontrará evidências físicas de sua natureza. Guarde-as bem. Elas podem salvar sua vida. Há uma passagem secreta em Ravencroft Manor, atrás da estante na biblioteca. Se você precisar escapar, é por lá. Thomas conhece o caminho. Confie nele, se ele ainda estiver vivo quando você receber isto. Não cometa o mesmo erro que eu. Não tente confrontá-lo ou negociar. Edmund não conhece razão ou misericórdia. Sua única opção é fugir. Que Deus a proteja, Catherine Ravencroft. Isabela desembrulhou o tecido com mãos trêmulas. Dentro estava um anel de sinete quebrado, o anel da família Ravencroft, com manchas escuras que ela preferiu não identificar, e um pequeno diário de couro. Ela abriu o diário e imediatamente desejou não ter feito isso. As páginas continham descrições detalhadas de abusos, ameaças e violência. A caligrafia delicada de Catherine documentava sistematicamente cada incidente, cada ferimento, cada ameaça. As entradas se tornavam mais desesperadas conforme os meses passavam, culminando em uma entrada final. Ele descobriu sobre minhas cartas para minha família. Disse que se eu tentar deixá-lo,
me matará de uma forma que parecerá acidental. Mas não posso continuar vivendo assim. Prefiro morrer tentando escapar do que morrer lentamente sob sua crueldade. Se não conseguir fugir, pelo menos deixei evidências para a próxima. Que Deus me perdoe por não ter sido mais corajosa antes. Isabela fechou o diário, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Catherine havia tentado avisar as futuras vítimas de seu marido, sabendo que provavelmente pagaria com a vida por isso. Minha senhora, Thomas disse suavemente, sei que é muito para processar, mas você precisa saber que Edmund Ravencroft já está a caminho. Chegará amanhã para conhecê-la antes do casamento. O pânico tomou conta de Isabela. Amanhã? Tão cedo? Seu pai quer acelerar as cerimônias, Margaret explicou. Aparentemente, há pressões políticas que tornam esta aliança urgente. Isabela se levantou abruptamente, sua mente correndo. Preciso sair daqui. Esta noite. Para onde, minha senhora? Margaret perguntou. Seu pai tem influência em todo o reino. Não há lugar onde você possa se esconder por muito tempo. Então não vou me esconder, Isabela disse, uma nova determinação tomando conta dela. Vou lutar. Thomas e Margaret trocaram olhares preocupados. Minha senhora, Thomas começou cuidadosamente. Ravencroft é perigoso demais para confrontar diretamente. Não pretendo confrontá-lo sozinha. Isabela se virou para eles, seus olhos brilhando com uma resolução férrea. Mas não posso simplesmente fugir e deixar que ele faça isso com outra mulher no futuro. Catherine morreu tentando detê-lo. Não deixarei que sua morte seja em vão. O que pretende fazer? Margaret perguntou, embora sua expressão sugerisse que já temia a resposta. Vou usar estas evidências. Isabela segurou o diário firmemente. Mas primeiro, preciso de mais provas. E preciso de aliados poderosos o suficiente para enfrentar tanto Ravencroft quanto meu pai. Conhece alguém assim? Thomas perguntou. Isabela pensou por um momento, depois um sorriso pequeno, mas determinado apareceu em seus lábios. Talvez. Há alguém que conheci durante a temporada social em Londres no ano passado. Alguém que não tem medo de desafiar convenções e que tem influência suficiente para ser ouvido. Quem? Margaret perguntou. Lord Alexander Whitmore. Margaret suspirou. O investigador? Ex-investigador da Scotland Yard, atual consultor privado para casos que envolvem a nobreza, Isabela corrigiu. E alguém que, se bem me lembro, não tem muito apreço por homens que abusam de mulheres. Isabela havia conhecido Alexander Whitmore em um baile em Londres, onde ele estava investigando discretamente uma série de acidentes suspeitos envolvendo jovens herdeiras. Ele era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido, inteligente, direto e completamente desinteressado em jogos sociais. Mais importante, ele havia dedicado sua carreira a expor verdades que pessoas poderosas preferiam manter escondidas. Como pretende contatá-lo? Thomas perguntou. Margaret, você ainda tem contatos em Londres? Alguns, Margaret admitiu. Mas levaria dias para uma carta chegar lá. Não temos dias, Isabela pensou rapidamente. Thomas, você conhece bem as rotas entre aqui e as propriedades de Ravencroft? Conheço, minha senhora. E há alguma forma de atrasar a chegada dele aqui? Thomas coçou a cabeça, pensando. Bem, há uma ponte na estrada principal que estava tendo problemas estruturais quando saí. Se ela desabasse no momento certo... Não, Isabela o interrompeu. Não quero machucar ninguém inocente. Precisa ser algo mais sutil. E se alguém avisasse acidentalmente as autoridades locais sobre contrabandistas usando aquela rota? Thomas sugeriu. Eles parariam todas as carruagens para inspeção por alguns dias. Isabela assentiu. Isso nos daria tempo. Margaret,
Preciso que você envie mensagens urgentes, uma para Lord Whitmore em Londres, explicando a situação e pedindo sua ajuda imediata. Outra para minha tia Eleanor em Edimburgo. Lady Eleanor. Margaret parecia surpresa. Mas vocês mal se falam. Exatamente por isso. Meu pai não esperaria que eu recorresse a ela. Isabela começou a andar pelo quarto, planejando. Tia Eleanor sempre foi a ovelha negra da família. Casou-se por amor com um comerciante, desafiou convenções sociais e construiu sua própria fortuna. Se alguém entenderia minha situação e teria recursos para me ajudar, seria ela. E se nenhum deles puder ajudar a tempo? Thomas perguntou. Isabela pegou o diário de Catherine novamente, sentindo o peso da responsabilidade. Então, usarei estas evidências da única forma que posso. Vou confrontar meu pai publicamente, na frente de testemunhas que ele não pode silenciar ou intimidar. Isso seria extremamente perigoso, minha senhora, Margaret avisou. Mais perigoso que me casar com um assassino? Isabela retrucou. Margaret, Catherine morreu tentando expor a verdade. Não posso honrar sua memória simplesmente fugindo. Preciso garantir que Ravencroft nunca mais possa fazer isso com outra mulher. Elas passaram o resto da noite planejando. Margaret escreveria as cartas e encontraria formas discretas de enviá-las. Thomas voltaria para a área próxima às propriedades de Ravencroft para avisar as autoridades sobre atividades suspeitas na estrada principal. E Isabela prepararia o confronto mais importante de sua vida. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons dourados e rosados, Isabela estava sentada em sua escrivaninha, escrevendo sua própria carta, uma detalhada denúncia de Lord Edmund Ravencroft, com cópias das evidências de Catherine anexadas. Se tudo mais falhasse, pelo menos haveria um registro escrito de suas descobertas. Minha senhora, Margaret disse suavemente, ainda há tempo para simplesmente fugir. Poderia desaparecer antes que alguém percebesse, refazer sua vida em outro lugar. Isabela olhou pela janela, vendo os jardins bem cuidados de Blackwood Manor, as terras que havia chamado de lar por toda a sua vida. Por um momento, foi tentada pela ideia de simplesmente desaparecer, de começar uma nova vida longe de toda essa complicação e perigo. Mas então pensou em Catherine Ravencroft, morta por tentar proteger futuras vítimas. Pensou em outras jovens mulheres que poderiam ser forçadas a casamentos similares. Pensou na responsabilidade que vinha com sua posição privilegiada. Não, ela disse finalmente. Fugas são para quando não há escolha. Eu tenho uma escolha, Margaret. Posso escolher lutar. Um barulho de cascos de cavalos chegou até elas, vindo do pátio principal. Isabela se levantou rapidamente e foi até a janela. Um mensageiro estava entregando algo para um dos servos de seu pai. É cedo demais para ser Ravencroft, Margaret murmurou, juntando-se a ela na janela. Alguns minutos depois, batidas urgentes na porta interromperam suas especulações. A voz de um servo se fez ouvir. Lady Isabela, seu pai solicita sua presença imediata no escritório. Isabela e Margaret trocaram olhares alarmados. Algo havia mudado. Esconda as evidências, Isabela sussurrou para Margaret. E se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Margaret disse firmemente. Mas sim, eu sei o que fazer. Isabela respirou fundo, endireitou os ombros e se dirigiu à porta. Quando a abriu, encontrou não apenas o servo, mas também 2 guardas da propriedade. Isso definitivamente não era normal. Meu pai pediu uma escolta? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. Ordens do Duque, minha senhora. Um dos guardas respondeu sem oferecer mais detalhes. Enquanto caminhava pelos corredores familiares sob escolta, Isabela sentiu como se estivesse se dirigindo para seu próprio julgamento.
Os retratos de seus ancestrais pareciam olhá-la com desaprovação das paredes, como se soubessem que ela estava contemplando desafiar séculos de tradição familiar. O escritório de seu pai ficava no térreo, uma câmara imponente forrada de livros de couro e decorada com troféus de caça. O duque Charles Blackwood estava sentado atrás de sua mesa massiva de carvalho, mas não estava sozinho. 3 homens que Isabela não reconheceu estavam de pé diante da mesa, e sua postura sugeriu que não eram visitantes sociais. "Isabela", seu pai disse sem preâmbulos, "sente-se." Ela obedeceu, mas manteve as costas eretas e o olhar firme. Não demonstraria fraqueza, não importando o que estivesse por vir. "Recebi informações preocupantes. Esta manhã", o duque continuou, pegando uma folha de papel da mesa, "parece que há pessoas fazendo perguntas inadequadas sobre Lord Ravencroft. Perguntas que poderiam comprometer negociações muito importantes." O coração de Isabela acelerou, mas ela manteve sua expressão neutra. "Que tipo de perguntas, pai?" "O tipo que sugere que alguém está tentando difamar um homem respeitável." Seus olhos se estreitaram. "Você saberia algo sobre isso, Isabela?" Era uma pergunta perigosa. Isabela sabia que qualquer hesitação ou mentira óbvia seria interpretada como culpa, mas também sabia que admitir conhecimento poderia colocá-la em perigo imediato. "Sei apenas o que qualquer pessoa curiosa sobre seu futuro marido saberia." Ela respondeu cuidadosamente. "E o que seria isso exatamente? Que ele é viúvo, que possui propriedades no norte, que esta união é politicamente vantajosa para nossa família." Ela pausou deliberadamente. "Devo saber mais alguma coisa?" Foi uma jogada arriscada, responder com uma pergunta própria, mas funcionou. Seu pai pareceu satisfeito com sua aparente ignorância. "Não", ele disse. "E para garantir que continue assim, fiz arranjos para sua proteção." "Minha proteção?", Isabela repetiu, não gostando da direção que a conversa estava tomando. "Lord Ravencroft chegará mais cedo que planejado. Esta tarde, na verdade. E considerando os rumores infelizes que parecem estar circulando, decidi que seria melhor se vocês se conhecessem em um ambiente mais controlado." "O que isso significa?" "Significa que você ficará confinada aos seus aposentos até a chegada dele. Para sua própria segurança, é claro." O sorriso de seu pai era frio. "Não gostaríamos que influências maliciosas tentassem envenenar sua mente contra seu futuro marido." Isabela sentiu o pânico subir em sua garganta, mas forçou-se a permanecer calma. "Por quanto tempo?" "Até o casamento, que, aliás, foi antecipado para amanhã à noite." "Amanhã?" Isabela não conseguiu esconder seu choque. "Mas isso é impossível. Os preparativos, os convidados já estão sendo providenciados. Uma cerimônia mais íntima será mais apropriada, dadas as circunstâncias." Isabela percebeu que havia caído em uma armadilha. Alguém havia descoberto suas investigações, ou suspeitas delas, e agora estava sendo isolada para impedir qualquer interferência adicional. "Posso ao menos ter Margaret comigo?" ela perguntou. "Margaret foi transferida para outras funções", seu pai disse casualmente. "Você terá nova assistência, mais adequada para sua nova posição." O desespero ameaçou dominá-la, mas Isabela se forçou a pensar. Se Margaret havia sido afastada, isso significava que suspeitavam dela também. Esperava que ela tivesse tido tempo de enviar as cartas antes de ser reassinalada. "Entendo", ela disse, mantendo sua voz o mais estável possível. "E quando poderei conhecer meu noivo?" "Ele chegará às 4 horas. Vocês terão uma reunião supervisionada na Sala Azul, seguida pelo jantar de noivado." Seu pai se levantou, indicando que a conversa havia terminado. "Sugiro que use o tempo disponível para se preparar adequadamente para seu novo papel." Isabela se levantou também,
mas não se moveu em direção à porta. Pai, posso fazer uma pergunta? Ele a olhou com impaciência. O que é? Você realmente não se importa com minha felicidade? Nem um pouco? Por um momento, algo que poderia ter sido conflito passou pelos olhos do Duque, mas desapareceu tão rapidamente que Isabela achou que poderia ter imaginado. Sua felicidade, ele disse finalmente, está em cumprir seu dever para com sua família. Quanto mais cedo aceitar isso, mais feliz será. Enquanto Isabela era escoltada de volta aos seus aposentos, agora claramente uma prisão elegante, sua mente trabalhava furiosamente. Suas opções estavam se esgotando rapidamente. Margaret havia desaparecido. Thomas provavelmente não sabia da mudança de planos. E Edmund Ravencroft chegaria em poucas horas. Quando chegou aos seus aposentos, encontrou uma mulher desconhecida esperando por ela. Era mais velha que Margaret, com um rosto severo e olhos que pareciam não perder nada. Lady Isabella, a mulher disse com uma reverência formal. Eu sou Mrs. Hartford, sua nova assistente pessoal. Onde está Margaret? Isabella perguntou diretamente. Isso não me diz respeito, minha senhora. Minha função é ajudá-la a se preparar para os eventos de hoje e amanhã. Isabella percebeu imediatamente que Mrs. Hartford não era uma aliada. Era uma guarda disfarçada, ali para garantir que ela não causasse mais problemas. Muito bem, Isabella disse, decidindo mudar de tática. Se não podia confiar em Mrs. Hartford, pelo menos poderia usá-la para obter informações. Então me conte sobre os preparativos para hoje. Presumo que há um vestido específico que devo usar para conhecer Lord Ravencroft. Ah, sim, minha senhora. Um vestido azul escuro foi selecionado com acessórios apropriados. Mrs. Hartford moveu-se eficientemente pelo quarto, organizando roupas. O Duque foi muito específico sobre como você deve se apresentar. Sobre o jantar de noivado. Será uma reunião pequena, apenas família imediata e alguns convidados selecionados. Mrs. Hartford pausou. Sua tia, Lady Eleanor, chegará esta tarde também. Isabella mal conseguiu esconder sua surpresa. Tia Eleanor estava vindo. Isso poderia significar que Margaret havia conseguido enviar a carta, ou poderia ser uma coincidência terrível. Minha tia? Que maravilha! Isabella disse, tentando soar naturalmente pleased. Faz tanto tempo que não a vejo. Sim, ela expressou desejo especial de estar presente para seu noivado. Mrs. Hartford disse, mas havia algo em seu tom que sugeriu que a presença de Lady Eleanor não era inteiramente bem-vinda. Isabella passou as próximas horas sendo preparada como uma boneca para a exibição. Mrs. Hartford era eficiente, mas fria, arrumando seu cabelo em um estilo elaborado e ajustando o vestido azul escuro até que ele se ajustasse perfeitamente. O vestido era bonito, mas conservador ao extremo. Cobria-a do pescoço aos tornozelos, como se fosse um sudário elegante. Enquanto era preparada, Isabella tentava desesperadamente pensar em uma forma de escape. As janelas de seus aposentos eram altas demais para uma fuga segura e ela sabia que guardas estavam posicionados do lado de fora de sua porta. Suas únicas esperanças eram Lady Eleanor, se ela realmente fosse uma aliada, ou a possibilidade de que Thomas ou Lord Whitmore recebessem os apelos de Margaret a tempo. Às 4 horas em ponto, Mrs. Hartford anunciou que era hora de descer para conhecer seu noivo. Isabella respirou fundo, verificou se tinha o pequeno punhal ornamental que sempre carregava escondido em uma bainha em sua coxa, um hábito que havia desenvolvido depois de ler sobre as aventuras de heroínas literárias, e seguiu sua guarda disfarçada até a Sala Azul. A Sala Azul era um dos ambientes mais formais da mansão, com paredes cobertas de seda azul escura e móveis dourados delicados. Quando Isabella entrou, imediatamente localizou 3 figuras. Seu pai, uma mulher elegante que ela reconheceu como sua tia Eleanor,
e um homem alto de costas para ela, olhando pela janela. Isabela, seu pai disse, venha conhecer seu noivo. O homem se virou, e Isabela teve seu primeiro olhar direto para Edmund Ravencroft. Ele era mais jovem do que ela havia imaginado. Talvez início dos 30, com cabelos escuros, ondulados e feições que poderiam ser consideradas atraentes se não fosse pela expressão fria em seus olhos cinzentos. Havia algo nele que a fez pensar em um predador, avaliando sua presa. Lady Isabela, ele disse, se aproximando e fazendo uma reverência formal. É um prazer finalmente conhecê-la. Quando ele pegou sua mão para beijá-la, Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus dedos eram frios, e ele segurou sua mão um pouco mais tempo que o apropriado, seus olhos nunca deixando-os dela. Lord Ravencroft, ela respondeu, forçando um sorriso. O prazer é meu. Que mentirosa talentosa, ele disse baixinho, tão baixo que apenas ela pôde ouvir, mas não baixo o suficiente para ela perder o tom de ameaça velada. Isabela manteve seu sorriso, mas sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que ela não queria estar ali, e estava deixando claro que não tinha ilusões sobre a natureza forçada de seu noivado. Tia Eleanor, Isabela disse, se voltando para a mulher elegante de cabelos grisalhos prateados. Que surpresa maravilhosa! Lady Eleanor Blackwood Morrison era uma mulher imponente aos 50 anos, com olhos verdes inteligentes, idênticos aos de Isabela e uma postura que sugeria que ela não se intimidava facilmente. Quando abraçou Isabela, sussurrou quase inaudivelmente em seu ouvido, recebi seu recado, confie em mim. O sussurro de sua tia ecoou na mente de Isabela como uma promessa de salvação. Por um breve momento, sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito, mas forçou-se a não demonstrar nenhuma reação. Edmund Ravencroft estava observando cada microexpressão sua com a intensidade de um falcão estudando um rato. Lady Eleanor, Ravencroft disse, se aproximando da tia de Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. É uma honra tê-la aqui para celebrar esta união tão auspiciosa. Lord Ravencroft, Eleanor respondeu com uma elegância gelada que Isabela admirou. Devo dizer que fiquei surpresa com a rapidez destes arranjos. É quase como se houvesse alguma urgência. O Duque Charles interveio antes que Ravencroft pudesse responder. Em tempos como estes, não há benefício em protelar decisões importantes. Isabela e Edmund formam uma excelente combinação. Sem dúvida, Eleanor disse, mas seus olhos encontraram os de Isabela novamente. Espero que tenham tido tempo adequado para se conhecerem antes de tomar decisões tão permanentes. Teremos toda uma vida para nos conhecermos, Ravencroft disse, sua voz carregada de um significado que fez Isabela estremecer. Não é verdade, minha querida Isabela? Certamente. Isabela forçou-se a responder, mas sua voz saiu mais fraca que pretendia. Eleanor observou a interação com olhos aguçados. Isabela, querida, você parece um pouco pálida. Talvez pudéssemos ter alguns momentos a sós. Há tanto tempo que não conversamos, e eu trouxe um presente especial para você. Que ideia encantadora! O Duque Charles disse rapidamente. Mas infelizmente não temos muito tempo antes do jantar. Talvez após a cerimônia das bobagem. Eleanor interrompeu com uma autoridade que Isabela raramente via alguém usar com seu pai. Certamente alguns minutos entre tia e sobrinha não atrasarão os procedimentos. Além disso, ela sorriu friamente. Tenho certeza de que Lord Ravencroft gostaria de discutir alguns detalhes finais com você, Charles. Isabela percebeu que sua tia estava criando deliberadamente uma oportunidade para elas falarem. Ravencroft, no entanto, não parecia disposto a permitir isso. Na verdade, ele disse suavemente, preferiria passar este tempo conhecendo melhor minha noiva. Afinal, amanhã ela será minha esposa.
A forma como ele disse minha fez Isabela sentir náusea. Havia possessividade naquelas palavras, uma reivindicação que ia muito além do apropriado para um noivado tão recente. Naquele momento, um servo entrou apressadamente na sala e sussurrou algo no ouvido do Duque Charles. O rosto do Duque se enrijeceu e ele olhou diretamente para Isabela com suspeita. Parece que temos visitantes inesperados, ele disse lentamente. Lord Alexander Whitmore está nas nossas portas, dizendo que tem negócios urgentes a discutir comigo. O coração de Isabela saltou. Margaret havia conseguido enviar a carta, mas ela se forçou a manter uma expressão de leve curiosidade. Alexander Whitmore, ela disse, como se tentasse se lembrar. O nome me soa familiar. É o investigador, Ravencroft disse abruptamente, sua voz carregada de veneno. Ex da Scotland Yard. Tem o hábito inconveniente de meter o nariz onde não foi chamado. Edmund, o Duque Charles disse em tom de aviso. Você o conhece? De reputação, Ravencroft respondeu, mas Isabela percebeu tensão em sua postura. Ele investigou alguns mal-entendidos relacionados a certas famílias do norte. Nunca encontrou evidências substanciais de irregularidades, é claro. Eleanor se adiantou. Charles, certamente não mandarás embora um lorde sem ao menos ouvir o que tem a dizer? Isso seria terrivelmente rude. O duque hesitou, claramente dividido entre a cortesia social e o desejo de proteger seus planos. Finalmente, suspirou. Muito bem, mas será uma conversa breve. Ele se virou para Isabela. Você voltará aos seus aposentos e se preparará para o jantar. Na verdade, Eleanor interveio novamente. Gostaria que Isabela ficasse. Como membro da família, tem direito de estar presente durante discussões que a afetem. Isso não a afeta, Ravencroft disse bruscamente, depois pareceu perceber como soou. Quer dizer, são assuntos de negócios que não interessariam a uma jovem dama. Deixe Isabela decidir isso por si mesma, Eleanor disse firmemente. Antes que alguém pudesse protestar mais, a porta se abriu e Lord Alexander Whitmore entrou. Isabela o reconheceu imediatamente, alto, com cabelos castanhos escuros e olhos azuis penetrantes, que pareciam captar cada detalhe de uma situação. Ele se movia com a confiança silenciosa de alguém acostumado a lidar com pessoas perigosas. Duque Blackwood, Alexander disse com uma reverência formal. Obrigado por me receber sem aviso. Lord Whitmore, o duque respondeu friamente. O que o traz aqui com tanta urgência? Alexander olhou ao redor da sala, seus olhos se detendo brevemente em Isabela antes de se fixarem em Ravencroft. Vim discutir um assunto que acredito ser de interesse mútuo. Refere-se a certas irregularidades que chegaram ao meu conhecimento. Que tipo de irregularidades? Eleanor perguntou, embora sua expressão sugerisse que já suspeitava. Relacionadas à morte de Catherine Ravencroft há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo. Ravencroft ficou completamente imóvel, mas ela percebeu que seus punhos estavam cerrados. A morte de minha primeira esposa foi investigada pelas autoridades locais, Ravencroft disse com voz controlada. Foi considerada acidental. Sim, Alexander disse calmamente, mas novas evidências surgiram. Evidências que sugerem que a investigação original pode ter sido inadequada. Que evidências? O Duque Charles perguntou, sua voz traindo nervosismo. Alexander tirou um envelope de dentro de seu casaco. Testemunho de primeira mão de um ex-funcionário das propriedades Ravencroft. Documentação detalhada, escrita pela própria Lady Catherine antes de sua morte, e evidências físicas que foram preservadas. Isabela sentiu uma onda de gratitude para com Margaret.
Ela havia conseguido não apenas enviar a carta, mas também havia incluído cópias das evidências que Thomas trouxera. Isso é ridículo! Ravencroft explodiu. Não vou ficar aqui ouvindo acusações infundadas de servos descontentes e investigadores oportunistas. Edmund, o Duque Charles disse em tom de aviso, mantenha a calma. Não, Charles, isto é claramente uma tentativa de sabotar um casamento que beneficiaria ambas as nossas famílias. Alguém está usando táticas desesperadas para impedir esta união. Alexander olhou diretamente para Isabela. Lady Isabela, você teve oportunidade de revisar estas evidências? Era o momento da verdade. Isabela sabia que sua resposta determinaria não apenas seu próprio destino, mas potencialmente o de futuras vítimas de Ravencroft. Sim, ela disse claramente, tive. Isabela, seu pai rugiu. O que você fez? Li o diário de Catherine Ravencroft, Isabela continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Vi as evidências de anos de abuso sistemático e decidi que não posso em boa consciência me casar com um homem que matou sua primeira esposa quando ela tentou escapar. O caos que se seguiu foi imediato. Ravencroft avançou na direção de Isabela, mas Alexander se interpôs rapidamente entre eles. O Duque Charles gritou ordens para os guardas. Eleanor se posicionou protetivamente ao lado de Isabela. Você, pequena puta mentirosa! Ravencroft sibilou, tentando contornar Alexander. Como se atreve a difamar meu nome com essas mentiras fabricadas? As evidências falam por si, Alexander disse calmamente, bloqueando efetivamente o acesso de Ravencroft a Isabela. E devo informá-lo de que cópias de todos os documentos foram enviadas às autoridades competentes em Londres. Uma investigação formal será reaberta. Charles, Ravencroft se virou para o Duque. Você não vai permitir que sua filha arruine tudo com essas fantasias histéricas. O Duque Charles parecia dividido entre raiva e pânico. Isabela, isso é verdade? Você realmente... Sim, pai. E antes que me pergunte por que não conversei com você primeiro, lembre-se de suas próprias palavras. Minha felicidade é irrelevante para você. Sua felicidade é irrelevante. Ele explodiu. Mas nossa sobrevivência financeira não é. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Na verdade, Eleanor interveio suavemente. Ela tem. E eu a apoio completamente. Todos se viraram para ela em surpresa. Eleanor, o Duque disse em tom de aviso, não se meta nisso. Já me meti, Charles. Na verdade, estive investigando Lord Ravencroft por conta própria, desde que recebi a carta de Isabela. Meus próprios contatos confirmaram as suspeitas sobre a morte de sua primeira esposa. Eleanor se aproximou de seu irmão. Você realmente estava disposto a entregar sua filha a um assassino por causa de dinheiro? Nossas propriedades estão hipotecadas até o limite, o Duque admitiu desesperadamente. Sem esta aliança, perderemos tudo. Não necessariamente, Eleanor disse calmamente. Estou preparada para cobrir as dívidas da família, sob certas condições. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela olhou para sua tia com surpresa e gratidão. Que condições? O Duque perguntou suspeitosamente. Primeiro, este casamento é cancelado imediatamente. Segundo, Isabela terá autonomia para escolher seu próprio futuro, incluindo se e quando se casar. Terceiro, você buscará ajuda para seus problemas de jogo que causaram esta crise financeira em primeiro lugar. Problemas de jogo? Isabela repetiu, chocada. Pai, é isso que causou nossas dificuldades? O Duque não respondeu, mas sua expressão culpada foi resposta suficiente. Ravencroft, que havia ficado quieto durante esta troca, de repente riu. Um som frio e desagradável. Que reunião familiar tocante, ele disse sarcasticamente. Mas vocês estão esquecendo algo importante.
O que seria? Alexander perguntou, mantendo-se entre Ravencroft e Isabella. Contratos já foram assinados. Dinheiro já mudou de mãos. Este casamento vai acontecer, quer a pequena princesa queira ou não. Seus olhos se fixaram em Isabella com uma intensidade que a fez estremecer. E quando formos casados, ela descobrirá exatamente o que acontece com esposas desobedientes. Está me ameaçando abertamente? Isabella perguntou, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Estou fazendo uma promessa, ele respondeu. Foi nesse momento que Alexander se moveu. Em um movimento fluido, ele sacou um conjunto de algemas de dentro de seu casaco e as prendeu no pulso de Ravencroft antes que alguém pudesse reagir. Edmund Ravencroft, Alexander disse formalmente, você está preso por suspeita de assassinato de Catherine Ravencroft, ameaças contra Lady Isabella Blackwood e tentativa de coerção. Você não tem autoridade para me prender, Ravencroft protestou, lutando contra as algemas. Na verdade tenho. Sou um agente especial comissionado pela coroa para investigar crimes que envolvem a nobreza. Alexander mostrou um distintivo oficial e considero as ameaças que acabou de fazer contra Lady Isabella como evidência adicional de sua natureza violenta. O Duque Charles afundou pesadamente em uma cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Como chegamos a este ponto? Ele murmurou. Chegamos aqui porque você priorizou o dinheiro sobre o bem-estar de sua filha. Eleanor disse sem piedade. E porque um homem perigoso quase conseguiu reivindicar outra vítima. De Alexander escoltou Ravencroft em direção à porta, mas o homem se virou uma última vez para Isabella. Isto não acabou, ele disse baixinho. Tenho amigos em lugares altos, recursos que você nem imagina. Eventualmente sairei livre, e quando isso acontecer, Alexander interrompeu. Você estará enfrentando evidências suficientes para garantir que nunca mais seja uma ameaça para ninguém. Depois que Ravencroft foi removido da sala, um silêncio estranho se instalou. Isabella se sentiu fraca de alívio, mas também exausta pela tensão emocional dos últimos dias. Isabella, seu pai disse finalmente, eu peço desculpas, você tinha razão sobre ele. Não apenas sobre ele, pai, sobre tudo, sobre meu direito de escolher meu próprio destino. O Duque assentiu lentamente. Talvez seja a hora de eu repensar muitas coisas. Eleanor se aproximou de Isabella e a abraçou firmemente. Estou orgulhosa de você, querida. Mostrou mais coragem do que muitos homens que conheço. Não poderia ter feito isso sozinha, Isabella admitiu. Margaret, Thomas, você, Lord Whitmore, todos assumiram riscos para me ajudar. Falando em Lord Whitmore, Eleanor disse com um sorriso misterioso, talvez devêssemos convidá-lo para jantar. Afinal, cancelamos o jantar de noivado. Seria uma pena desperdiçar toda aquela comida. Isabella sentiu seu rosto esquentar. Durante todo o drama, não havia tido tempo de processar adequadamente sua reação à presença de Alexander. Mas agora, com a ameaça imediata removida, ela se lembrava de por que havia ficado tão impressionada com ele durante seu primeiro encontro em Londres. Tia Eleanor, ela disse cuidadosamente, isso seria apropriado. Querida, Eleanor riu. Depois de tudo que aconteceu hoje, acho que podemos dispensar algumas convenções sociais menores. Naquela noite, Isabella se viu sentada à mesa de jantar da família, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Em vez de tensão e medo, havia uma sensação de alívio e até mesmo esperança. Alexander havia aceito o convite para jantar e Margaret havia sido restituída às suas funções, com pedidos de desculpas profusos do Duque. Lord Whitmore, Isabella disse durante a sobremesa, posso perguntar o que o levou a se interessar por casos como este? Alexander colocou seu garfo de lado, considerando a pergunta.
Minha irmã mais nova morreu em circunstâncias similares há alguns anos. Casada com um homem violento, isolada da família, morta em um acidente conveniente quando tentou pedir ajuda. Seus olhos se endureceram. Depois disso, decidi dedicar minha carreira a garantir que outras famílias não passassem pela mesma perda. Sinto muito, Isabela disse sinceramente. Obrigado. Mas ela não morreu em vão se pudermos impedir que homens como Ravencroft continuem prejudicando mulheres inocentes. O que acontecerá com ele agora? Eleanor perguntou. Com as evidências que temos, incluindo o diário de Catherine e o testemunho de Thomas, acredito que enfrentará acusações formais de assassinato. Mesmo que não conseguíssemos uma condenação por homicídio, as evidências de abuso doméstico e as ameaças que fez hoje devem ser suficientes para garantir uma sentença substancial. E suas propriedades? O Duque perguntou. Outros que dependem delas para a sobrevivência? Isso será determinado pelos tribunais, mas imagino que serão colocadas sob administração judicial até que a situação legal seja resolvida. Alexander olhou para o Duque. A propósito, você realmente precisa abordar seus próprios problemas. Eleanor me contou sobre as dívidas de jogo. O Duque pareceu envergonhado. Sei que preciso. Isabela, eu não quero que você pense que eu não me importava com você. Estava desesperado. E homens desesperados tomam decisões terríveis. Eu entendo, pai. Mas no futuro, prefiro enfrentar dificuldades financeiras a ser vendida como solução para elas. Isso não voltará a acontecer, ele prometeu. Você tem minha palavra. Após o jantar, Eleanor sugeriu discretamente que ela e o Duque tinham assuntos familiares para discutir, deixando Isabela e Alexander sozinhos na biblioteca. Isabela estava nervosa, mas também curiosa. Durante todo o drama dos últimos dias, havia ficado cada vez mais impressionada com a integridade e coragem de Alexander. Lady Isabela, Alexander disse, aproximando-se da estante onde ela estava fingindo examinar livros. Posso dizer que sua coragem hoje foi extraordinária. Não me senti corajosa, ela admitiu. Estava apavorada. Coragem não é a ausência de medo, é agir corretamente apesar do medo. Ele se posicionou ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa. Você salvou não apenas a si mesma hoje, mas provavelmente outras mulheres no futuro. Isabela se virou para enfrentá-lo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca se casou? Um homem em sua posição, com sua reputação... Alexander sorriu. E Isabela percebeu como isso transformava completamente seu rosto. Nunca encontrei alguém que compartilhasse meus valores. A maioria das mulheres da sociedade espera que eu pare de investigar casos desagradáveis e me torne um cavalheiro ocioso. E mulheres de outras classes, bem, as barreiras sociais tornariam um relacionamento complicado. E se você encontrasse alguém que não se importasse com sua carreira? Alguém que talvez até admirasse seu trabalho? Alexander a olhou intensamente. Essa é uma pergunta teórica, Lady Isabela. Isabela sentiu seu coração acelerar. Talvez não inteiramente teórica. Ele se aproximou um pouco mais. Devo avisá-la de que minha carreira significaria muito tempo separados, alguns perigos ocasionais e certamente desaprovação social de certas pessoas. E eu devo avisá-lo de que sou uma mulher que acabou de descobrir sua própria capacidade de desafiar convenções sociais. Não sei bem onde isso me levará. Talvez, Alexander disse suavemente, possamos descobrir juntos. Quando ele se inclinou para beijá-la, Isabela não se afastou. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ela sabia que sua vida havia mudado mais uma vez, mas desta vez pela própria escolha. Lord Whitmore,
Ela disse com um sorriso travesso. Creio que esta é a primeira vez que escolho algo por mim mesma. E devo dizer que gosto da sensação. Alexander, ele corrigiu. E suspeito que você descobrirá que fazer suas próprias escolhas se torna viciante. Espero que sim. 6 meses depois, Lady Isabella Blackwood Whitmore estava sentada em seu novo escritório em Londres, revisando correspondência relacionada a um caso que ela e Alexander estavam investigando juntos. Ela havia descoberto que tinha talento para organizar evidências e entrevistar testemunhas, especialmente mulheres que se sentiam mais confortáveis falando com outra mulher. Margaret entrou com chá e um sorriso. Minha senhora, chegou uma carta de Thomas. Ele diz que as propriedades Ravencroft estão sendo bem administradas sob supervisão judicial e que muitos ex-funcionários estão retornando agora que sabem que é seguro. Que bom, Isabela disse, selando uma carta que estava escrevendo. E notícias do julgamento. Lord Ravencroft foi condenado a 20 anos de prisão. O juiz disse que foi uma das demonstrações mais claras de violência doméstica sistemática que já havia visto. Isabela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Justiça para Catherine, finalmente, mas chegara tarde demais para salvá-la. Minha senhora, Margaret continuou, seu marido mandou dizer que chegará em casa para o jantar e que tem algo importante para discutir com você. Isabela sorriu. Após 3 meses de casamento, ainda sentia uma pequena emoção toda vez que alguém se referia a Alexander como seu marido. Havia sido um casamento por amor verdadeiro, baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Tudo o que ela havia sonhado durante aqueles dias sombrios, quando pensava que seria forçada a se casar com Ravencroft. Naquela noite, durante o jantar, Alexander compartilhou sua novidade. Recebi uma carta do Ministério do Interior, ele disse. Eles querem estabelecer uma divisão especial para investigar crimes domésticos que envolvem a classe alta e querem que eu a chefe. Isso é maravilhoso, Isabela exclamou. Você merece o reconhecimento. Há mais, Alexander continuou sorrindo. Eles também querem estabelecer um programa de suporte para vítimas, incluindo aconselhamento e abrigo seguro. E sugeriram que alguém com experiência pessoal em quase se tornar uma vítima seria ideal para dirigir esse aspecto do programa. Isabela o olhou com surpresa crescente. Você está me oferecendo um trabalho. Estou oferecendo uma carreira, uma chance de transformar sua experiência em algo que pode ajudar inúmeras outras mulheres. Isabela sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Alexander, isso é perfeito. Então aceita? Aceito, ela disse sem hesitação. E tenho uma ideia para nosso primeiro caso. Qual? Recebi uma carta de uma jovem em Yorkshire. Ela diz que foi prometida em casamento a um homem que ela suspeita ter matado 2 esposas anteriores. Soa familiar? Alexander alcançou a mão dela através da mesa. Parece que teremos muito trabalho pela frente. Não poderia pedir nada melhor, Isabela respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele. Naquela noite, enquanto estava deitada nos braços de seu marido, Isabela refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Havia começado como uma jovem nobre passiva, destinada a ser vendida em casamento para resolver os problemas financeiros de sua família. Mas através de coragem, determinação e a ajuda de pessoas que se importavam com ela, havia se tornado uma mulher com propósito, casada com um homem que a respeitava e admirava, dedicando sua vida a proteger outras mulheres de destinos similares ao que ela quase enfrentou. Alexander, ela sussurrou na escuridão. Sim? Obrigada. Por quê? Por me ver como mais do que apenas uma dama da sociedade, por acreditar que eu poderia ser sua parceira em todos os sentidos. Ele a puxou mais para perto. Isabela,
Você é a mulher mais corajosa que conheço. Qualquer homem seria sortudo em tê-la como parceira. Bem, ela disse com um sorriso que ele pôde ouvir em sua voz. Sorte sua que eu escolhi você. E enquanto a chuva começava a tamborilar suavemente contra as janelas de sua casa em Londres, Isabela dormiu tranquilamente, sabendo que pela primeira vez em sua vida ela havia escolhido seu próprio destino, e era mais bonito do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. Epílogo. 5 anos depois, Lady Isabella Blackwood Whitmore estava sentada em seu escritório no novo Departamento de Proteção Doméstica, revisando um relatório que mostraria resultados impressionantes. Mais de 200 mulheres ajudadas a escapar de situações abusivas, 15 homens violentos processados com sucesso e uma mudança gradual, mas real, nas atitudes sociais sobre os direitos das mulheres no casamento. Uma batida na porta interrompeu suas reflexões. "Entre!" ela chamou. Uma jovem mulher entrou, acompanhada por Margaret, que agora servia como supervisora das casas de abrigo que o departamento operava. "Lady Whitmore", Margaret disse, "gostaria que conhecesse Miss Sarah Crawford. Ela veio de Escócia depois de ouvir sobre nosso trabalho." Isabela se levantou e cumprimentou a jovem, notando os sinais familiares. O olhar assustado, mas determinado, a postura defensiva, as marcas apenas parcialmente escondidas por maquiagem. "Miss Crawford", Isabela disse gentilmente, "por favor, sente-se. Conte-me como podemos ajudá-la." Enquanto a jovem começava sua história, uma história terrivelmente familiar de coerção, violência e desespero, Isabela sentiu a familiar mistura de raiva e determinação. Ainda havia muito trabalho a fazer, muitas mulheres para salvar, muitos homens perigosos para deter. Mas ela havia aprendido algo valioso durante sua própria provação. Às vezes, a maior força vem dos momentos de maior fraqueza, e às vezes o amor verdadeiro surge das circunstâncias mais improváveis. E enquanto começava a trabalhar com Miss Crawford para planejar sua fuga para a segurança, Isabela não pôde deixar de sorrir, pensando em como o destino havia transformado sua própria experiência quase terrível na fundação de uma vida de propósito e amor. O casamento forçado, que deveria ter sido sua ruína, havia se tornado, ao contrário, o catalisador para encontrar não apenas o amor verdadeiro, mas também sua verdadeira vocação. E toda vez que ajudava outra mulher a escapar de um destino similar, ela honrava a memória de Catherine Ravenscroft e todas as outras mulheres que não tiveram a mesma sorte. A dor silenciosa havia se transformado em força vocal, e Isabela não poderia estar mais grata pela jornada que a trouxera até ali.